Bar Mitzvah. Hashem ordena a Moshe contar Bnei Israel. Você se lembra que o Mishkan foi consagrado por 8 dias? O último dia de consagração era o primeiro dia de Nissan do ano de 2449. Exatamente um mês antes, Hashem ordenou a Moshe: conte os homens de Bnei Israel que têm entre 20 e 60 anos. Peça aos Nessiim, líderes das tribos, que ajudem você na contagem e anotem o total de cada Shevet. Cada judeu contado deve provar a que Shevet ele pertence. Por que Hashem queria que os judeus fossem contados naquele momento? Eis aqui algumas razões. Quando o Mishkan foi inaugurado, a Shekinah de Hashem desceu dos céus para repousar na terra. Um rei conta seu exército no dia em que é coroado, a fim de saber quantos soldados ele tem. Da mesma forma, Hashem pediu que Moshe descobrisse o número de judeus sobre os quais sua Shekinah repousaria. Você pode perguntar, por que Hashem esperou um mês inteiro depois de Rodesh Nissan para contar o povo, ao invés de contá-lo no dia em que a Shekinah desceu sobre o Mishkan? Número 1. Uma das razões foi que os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, morreram em Rodesh Nissan. Por um mês inteiro, Bnei Israel ficaram de luto por esses dois grandes tzadikim. Durante esse mês triste, teria sido difícil para o povo cumprir uma nova mitzvah. Assim, Hashem esperou até terminar o luto por Nadav e Abihu antes de ordenar que a contagem começasse. Número 2. Bnei Israel logo entrariam em Eretz Israel. Hashem ordenou essa contagem para descobrir quantos homens serviriam no exército judeu que ajudaria na conquista da terra. Como a ordem de Hashem foi cumprida? Moshe imediatamente reuniu os 12 Nessiim, líderes das tribos. Ele lhes disse: Hashem ordenou que vocês me ajudem na contagem dos judeus. Vamos fazer uma assembleia hoje e contar ao povo sobre a ordem de Hashem. Todos os judeus se reuniram e lhes foi dito: todos os homens acima de 20 anos farão uma fila em frente a Moshe, a Aharon e os Nessiim. Cada homem deverá trazer uma moeda de meio shekel e os documentos e testemunhas que provam a qual shevet de seu pai pertence. A contagem começará com a shevet de Reuven. Por que Moshe ordenou que cada judeu desse uma moeda? É proibido contar os judeus de forma direta. As moedas seriam contadas em seu lugar. A contagem começou naquele mesmo dia. Os homens da Shevet de Reuven se alinharam em frente a Moshe, Aharon e os 12 Nessiim. O primeiro da fila entregou sua moeda e disse, por exemplo, meu nome é Shemaiah ben Yoel. Prove que seu pai é da Shevet de Reuven, lhe diziam. Shemaiah mostrava então uma cópia da árvore genealógica de sua família. Ele também trazia 2 testemunhas que atestavam que ele era filho de Yoel, da Shevet de Reuven. O Midrash nos conta a santidade da nação judaica. Quando Hashem deu a Torá ao povo judeu, as nações do mundo ficaram com ciúmes. Porque eles merecem receber a Torá e não nós? Elas reclamaram. Hashem respondeu, os judeus têm um grande mérito. Suas mulheres se casaram apenas com homens judeus, mesmo enquanto viviam entre os egípcios. Todo marido judeu manteve-se fiel à sua esposa, e toda esposa a seu marido. Hashem perguntou às nações não judaicas, vocês também podem me mostrar a árvore genealógica de cada pessoa, tal como meus filhos. Os judeus podem? Quando as nações do mundo ouviram isso, elas ficaram em silêncio. Elas tiveram que admitir que não provinham de famílias castas, como os judeus. Para mostrar a todas as nações a grandeza do povo judeu, Hashem, em uma voz alta e ressonante, ordenou a Moshe, conte os judeus e estabeleça as shevets de cada um. Todas as nações do mundo ouviram essa ordem. Elas então entenderam a grandeza de Bnei Israel. Outra razão por que Hashem quis que os judeus fossem contados. Imagine que você está entre os judeus que serão contados no deserto. Você se colocaria diante de Moshe, Aharon e os Nessiim. Como você se sentiria? É uma experiência emocionante. Você estaria face a face com os líderes da Torá da nação judaica. Cada judeu que se aproximava, Moshe, o grande profeta de Hashem, e Aharon, o sagrado Kohen Gadol, escutavam seu nome, olhavam para ele e o abençoavam em silêncio.
Dessa forma, cada judeu ganhava o zehut, o mérito de ser abençoado pelos maiores homens da nação. Cada pessoa sentia quão importante ela era aos olhos de Hashem. Hashem quer que sintamos como cada um de nós é importante para ele. O Midrash mostra esse ponto com uma parábola. Dois tipos de pérolas. Certa vez havia um comerciante que vendia todos os tipos de pérolas. Todo ano ele viajava para uma feira em uma cidade grande. Alguns dias antes da feira, ele sempre ficava muito ocupado, empacotando sua mercadoria. Ele usava dois tipos de caixas, grandes e pequenas. Dentro das caixas grandes ele colocava pilhas de pérolas. Ele enchia as caixas até em cima e as lacrava sem contar as pérolas. No entanto, cada pérola que ele colocava nas caixas pequenas era embrulhada cuidadosamente. Então, em um caderno especial, ele anotava seu tamanho e seu formato. Quando o comerciante chegava à feira, ele abria as caixas pequenas com muito cuidado e checava cada pérola. No entanto, o conteúdo das caixas grandes ele simplesmente espalhava sobre a mesa. Qual a diferença entre elas? A resposta é que as caixas grandes continham imitações de pérolas. Elas podiam parecer verdadeiras, mas de fato eram apenas feitas de vidro e valiam tão pouco que o comerciante nem perdia seu tempo em contá-las. Mesmo que algumas dessas pérolas de vidro se perdessem ou fossem roubadas, isso não lhe importava muito. Mas as pérolas nas caixas pequenas eram verdadeiras. Cada uma valia milhares de dólares. O comerciante as contava de novo e de novo, para se assegurar de que não havia perdido nenhuma delas. A chave da parábola. Aparentemente, Bnei Israel e as nações do mundo podem parecer iguais. No entanto, a Torá nos conta que Hashem contava apenas Bnei Israel repetidamente. Ele não se incomodava em contar as nações do mundo. Ele conta somente as pérolas verdadeiras. A Torá nos ensina que, aos olhos de Hashem, cada judeu é uma pérola de valor inestimável. Qual foi o resultado da contagem? Moshe, Haron e os Nesiim passaram um longo tempo recebendo e contando as moedas. Quando todas as moedas foram contadas, Moshe chegou a esses resultados. 603.550 homens judeus acima de 20 anos foram contados no mês de Iyar de 2449. Observe o quadro acima. Você sabe qual Shevet está faltando? É a de Levi. Essa Shevet foi contada separadamente, conforme explicaremos mais adiante nessa paraxá. A Torá continua nos contando como as Shevetim acamparam no deserto. Os 3 acampamentos no deserto. No deserto havia 3 acampamentos distintos. Número 1, Mahane Shekinah, o acampamento da Shekinah. Esse era o nome dado à área do Mishkan. Os 2 outros acampamentos ficavam em volta do acampamento da Shekinah. Número 2, Mahane Leviá, acampamento dos Leviim. Os Leviim acampavam em torno de todos os lados do Mishkan. Cada uma das famílias Leviim era designada em um lugar fixo. As famílias de Moshe e Aharon tinham um local mais honrado. Elas acampavam na entrada do Mishkan. Eram como guardas posicionados à entrada do palácio do rei. Porque Hashem ordenara, vocês guardarão o Mishkan. Os Kohanim e os Leviim ficavam de guarda em certos lugares em volta do Mishkan, até mesmo à noite. É claro que Hashem não precisa de guardas para cuidar de seu lugar sagrado. Ele sozinho poderia protegê-lo melhor do que qualquer guarda de carne e osso. Ainda assim, ele ordenou que os Leviim vigiassem o Mishkan. Um rei tem seu palácio cercado de guardas, a fim de que seja honrado. E, portanto, Hashem deu aos judeus a oportunidade de honrá-lo e ao seu Mishkan. Número 3, Mahane Israel, o acampamento de Bnei Israel. Esse acampamento ficava em volta do acampamento dos Leviim, como explicaremos na próxima sessão. 3 Shavatim acampavam em cada um dos 4 lados. Como o acampamento de Israel era organizado? No mesmo dia em que Hashem ordenou a Moshe contar Bnei Israel, ele também lhes disse, eu quero organizar Mahane Israel, o acampamento externo. Dividam as Shavatim, as tribos, em 4 grupos de acordo com minhas instruções. Cada grupo acampará em um lado diferente do Mishkan, sob sua própria bandeira.
Uma shevet de cada grupo será o líder. Foi assim que Hashem disse a Moshe para dividir os 4 grupos. Número 1. O primeiro grupo foi chamado de Degel Mahane Yehudá. Ele acampou no lado leste. Shevet Yehudá seria a tribo líder. Nesse grupo estavam também Shevet Yissacar e Shevet Zebulun. Número 2. O segundo grupo foi chamado de Degel Mahane Reuven. Ele acampou no lado sul. Shevet Reuven seria a tribo líder desse grupo. Nesse grupo estavam também a Shevet Shimon e a Shevet Gad. Terceiro grupo foi chamado de Degel Mahane Efraim. Ele acampou no lado oeste. Shevet Efraim era a tribo líder. Nesse grupo estavam também Shevet Menash e Shevet Benjamim. O quarto grupo foi chamado de Degel Mahane Dan. Ele acampou no lado norte. Shevet Dan seria líder desse grupo. Nesse grupo estavam também Shevet Asher e Shevet Naphtali. De acordo com alguns dos nossos sábios, Bnei Israel viajavam na mesma formação na qual acampavam. O Mishpa ficava no centro, os Leviim em volta dele, e as 12 Shevatim, as 12 tribos ao redor dos Leviim. Quando Yaakov, nosso patriarca, abençoou Yehudá, ele o comparou a um leão. E quando Moshe deu sua bênção final, ele também comparou Shevet Dan a um leão. Por causa de sua imensa força, como a de leões, essas 2 Shevatim foram escolhidas para estar à frente e na retaguarda de Bnei Israel enquanto eles viajavam. O Midrash nos conta. Quem organizou os 4 grupos nessa ordem particular? Quando nosso patriarca Jacob estava prestes a falecer, ele disse a seus filhos: Estas são as minhas instruções exatas de como vocês devem levar meu caixão. Nenhum estranho tocará nele. Yehudá, Itzacar e Zebulon o carregarão pelo lado leste. Reuven, Shimon e Gad pelo lado sul. Efraim, Menash e Benjamim pelo lado oeste. E Dan, Asher e Naphtali pelo lado norte. Yosef, no entanto, não carregará o caixão. Ele é um rei, e não é honroso para o rei carregar um caixão. Nenhum Levi deve carregá-lo. Seus descendentes servirão um dia no Mishpa e carregarão o Aharon de Hashem. Não seria apropriado para alguém cuja Shevet transportará o Aharon de Deus carregar o caixão de um ser humano. Hashem honrou os arranjos de Jacob. Ele não os mudou. Se Hashem alterasse a ordem de Jacob, isso teria causado brigas entre as pessoas. Mas agora nenhuma Shevet poderia protestar contra a posição que lhe fora dada. Todos os Shevatim sabiam que tudo que havia sido arranjado dessa forma por Jacob. O Midrash explica como cada Shevet sabia onde terminava seu acampamento. Uma rocha milagrosa que fornecia água acompanhava Bnei Israel no deserto. Ela era conhecida como o poço ou fonte de Miriam, porque dava água pelo mérito da Tzadeket Miriam, irmã de Moshe. Sempre que Bnei Israel se preparavam para acampar, os 12 Nessiim se levantavam e entoavam uma canção de louvor para Hashem. Isso fazia com que a água daquela rocha milagrosa jorrasse e formasse rios. Um rio rodeava o acampamento da Shekinah, de modo que todo mundo sabia onde o acampamento terminava. Outro rio marcava os limites do acampamento dos Leviim, e um terceiro rio, o acampamento de Israel. Pequenos córregos se formavam a partir desses rios principais e delimitavam as fronteiras entre cada shevet, e até mesmo entre uma família e outra. A água do poço de Miriam fazia com que a grama e árvores brotassem nas margens dos rios. As árvores davam frutos deliciosos, que tinham o sabor do Olam Rabá. As bandeiras dos 4 grupos. Hashem instruiu a Moshe. Cada um dos 4 grupos deve ter seu próprio degel, bandeira. Sua população deverá caminhar sobre esse degel. Cada degel tinha 3 cores, representando 3 tribos. Cada cor correspondia à cor da pedra da Shevet no peitoral do Cohen Gadol. Número 1. Degel Mahena Yehudá, a bandeira do grupo de Yehudá. Esse degel tinha 3 faixas, uma azul, representando a Shevet Yehudá, uma preta, representando a Shevet Yitzacar, e uma branca, representando a Shevet Zebulun.
Gravados em cada bandeira estavam os nomes de Judá, Itsacar e Zebulun. Também havia as palavras: Levante-se, ó Hashem, para que seus inimigos sejam dispersados, e aqueles que o rodeiam fujam de ti. Degel Mechané Yehudá era a primeira bandeira a viajar. Por isso era apropriado que tivesse uma tefilá pedindo a Hashem que protegesse Bnei Israel de seus inimigos. Essa Degel tinha a figura de um leão, porque o Shevet que o liderava era Yehudá, que era comparado a um leão. Número 2. Degel Mahané Yehuven, a bandeira do grupo de Reuven. Essa Degel também tinha 3 cores, vermelho para Reuven, verde para Shimon e uma mistura de preto e branco para Gad. Ele continha os nomes de cada uma dessas tribos. No meio estava bordado o Passuk, Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad. Ouça Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. Por que foi escolhido esse Passuk? Como você se lembra, antes de Jacó morrer, ele perguntou a todos os filhos se eles acreditavam em Hashem. Eles responderam com o Passuk Shema Israel. Reuven era o filho mais velho e certamente o primeiro entre eles a falar. Portanto, era apropriado que essas palavras se tornassem o tema do Degel de Reuven. A figura desse Degel era uma corça. Número 3. Degel Mahané Efraim, a bandeira do grupo de Efraim. As cores dessa bandeira eram preto para Efraim e Menache, e uma mistura das cores de todas as outras bandeiras para Benjamim. Os nomes Efraim, Menache e Benjamim apareciam nessa bandeira. Nela estava bordado o Passuk. A nuvem de Hashem repousa sobre o Bnei Israel de dia, quando eles viajam. Como a nuvem da Shekinah sempre pousava no leste, o grupo que acampava a oeste recebeu esse Passuk, relacionado à nuvem de Hashem. Nesse Degel estava a figura de um jovem menino, porque Hashem chamava Shevet de Efraim de um menino a quem Hashem ama. Número 4. Degel Mahané Dan, a bandeira do grupo de Dan. As 3 cores dessa bandeira eram púrpura para Naphtali, a cor da safira para Dan e a cor da pérola para Asher. Os nomes Dan, Naphtali e Asher estavam bordados nesse Degel. Também nela estava bordado o Passuk. Quando Aharão repousar, Moshe clamará, retorne, ó Israel, as miríades de milhares de Israel. A figura desse Degel era uma cobra, porque nosso patriarca Jacó comparou Adão a uma cobra. Quantas bandeiras haviam? Você acabou de ver que no total havia 4 Degalim, 4 bandeiras, cada uma abrangendo 3 Shevatim, 3 tribos. Essa é uma opinião do Midrash. No entanto, de acordo com outros Midrashim, cada Shevet tinha sua própria bandeira, de modo que havia no total 12 Degalim, 12 bandeiras. Hashem ordena a Moshe contar Shevet Levi. Você se lembra que a Shevet, a tribo de Levi, não foi contada com as outras tribos. Agora Hashem ordenou a Moshe, conte a Shevet Levi e examine a árvore genealógica de cada levita. Por que a Shevet Levi não foi contada com as outras tribos? Eis aqui uma das razões. Hashem disse a Moshe, os Leviim, meus servos no Mishkan, são tão sagrados que os seus filhos serão contados a partir da idade de 1 mês. Todas as demais tribos de Bnei Israel foram contadas a partir da idade de 20 anos. Somente os Leviim já eram contados a partir de bebês. Portanto, Hashem ordenou que eles fossem contados separadamente. O Midrash nos conta. Hashem ajuda Moshe a contar os Leviim. Quando Hashem disse a Moshe, conte os bebês meninos dos Leviim a partir da idade de 1 mês, Moshe perguntou, como farei isso? Devo entrar na tenda de cada família levita e contar os bebês? Isso não seria algo bonito de ser feito. Não se preocupe, Hashem assegurou a Moshe. Eu ajudarei você. Não será preciso que você entre nas tendas dos Leviim. Moshe começou a contagem. Ele bateu na porta da primeira tenda levita. Mas antes que ele entrasse, ele escutou uma voz celestial anunciando: há 5 meninos nessa casa. Moshe anotou isso e seguiu para a tenda seguinte. Quando estava à entrada da tenda, a voz celestial proclamou: há 8 meninos nessa tenda. Dessa forma, a voz dos céus ajudou Moshe até ele completar a contagem. Mais tarde, Moshe também teve que contar os primogênitos de Bnei Israel a partir de 1 mês de idade, como explicaremos em breve. Mas para eles, nenhuma voz celestial foi ouvida. Hashem realizou esse milagre somente para os Leviim, que eram de Sadiquim.
Os primogênitos de Bnei Israel seriam contados para que Hashem pudesse substituí-los por Levi. Os primogênitos não mais o serviriam no Mishkan. Os Levim fariam isso em seu lugar. Como a contagem dos primogênitos de Bnei Israel era, na verdade, uma punição, Hashem não ajudou Moshe com a contagem. O resultado da contagem da Shevet Levi. Quando Moshe totalizou o número de homens Leviim acima de um mês de idade, ele contou 22.000. Como esse total pode ser comparado aos totais das demais Shevatim, demais tribos? Olhe novamente para a tabela que mostra os números de cada tribo. Você verá que a Shevet Levi era, de longe, a menor das tribos. Isso é verdade, muito embora os Leviim tenham sido contados a partir de um mês de idade, enquanto as outras tribos foram contadas somente a partir dos 20 anos. Por que essa Shevet era tão pequena? Uma das razões é que os Leviim carregavam Aharon, e se os carregadores desse objeto sagrado não se comportassem com total respeito, Hashem os punia com a morte. Já que muitos Leviim morreram, essa Shevet era muito pequena. Outra razão é sugerida pelo Ramban em sua explicação sobre a Torá. Os outros Shevatim foram obrigados a realizar trabalho escravo no Egito. Quando a escravidão começou, Hashem prometeu: quanto mais pesado o trabalho que Bnei Israel tiver que fazer, mais eu farei com que eles se multipliquem. Portanto, as mães das Shevatim que eram forçadas a trabalhar davam à luz 6 bebês de uma vez. Mas como os Levim não eram forçados a trabalhar, suas mães geravam apenas uma criança de cada vez. Como resultado disso, também, a tribo de Levi era menor. Os Levim são nomeados os carregadores do Mishkan. Levi, filho de Jacob, tinha 3 filhos, Gerson, Querari e Merari. Eles eram os líderes das 3 famílias dos Leviim. Hashem disse a Moshe: enquanto Bnei Israel viajar no deserto, cada uma das 3 famílias Leviim carregará partes do Mishkan. Esse quadro mostra quais objetos cada uma das famílias Leviim carregava. Família levita de Gershon carregava os objetos sagrados de tecido do Mishkan, as cortinas que formavam as paredes e o teto do Mishkan, as cortinas de rede que cercavam o pátio, o massar, a cortina da entrada, e as cordas que prendiam as tendas do Mishkan. Kehat, eles carregavam os objetos mais sagrados do Mishkan, o Aharon, o Shulhan, a Menorá e os 2 altares, todos os outros utensílios usados com esses objetos e as parochet, cortinas que dividiam o Kodesh do Kodesh HaKodashim. Merari carregava principalmente as partes de madeira do Mishkan, as tábuas de madeira, as vigas e os pilares, encaixes do Mishkan e do pátio e as cordas usadas para atar a cortina de rede do pátio. Os primogênitos de Bnei Israel são trocados por Leviim. Hashem ordenou a Moshe: conte todos os primogênitos de Bnei Israel a partir de um mês de idade. Moshe os contou: havia 22.273 primogênitos. Antes do pecado do bezerro de ouro, o primogênito de cada família judia estava encarregado da avodá. Ele sozinho oferecia sacrifícios em nome de sua família. No entanto, quando os primogênitos participaram do pecado do bezerro de ouro, eles foram punidos. Hashem disse: eles são tão inadequados para realizar a minha avodá no Mishkan. Ao invés deles, eu nomearei os Leviim. Eles não pecaram com o bezerro de ouro. Hashem ordenou a Moshe: substitua cada primogênito por um Levi. O Levi servirá no Mishkan no lugar do primogênito. Havia 22.273 primogênitos em Bnei Israel, mas apenas 22.000 Leviim. 22.273 primogênitos menos 22.000 Leviim. Dava igual 273 primogênitos extras. Como você vê, havia 273 primogênitos a mais do que os Leviim. Como esses primogênitos extras foram libertados de sua obrigação de realizar a avodá, Hashem ordenou que cada um dos 273 primogênitos extras pague 5 moedas de shekel. Através desse pagamento, eles estarão liberados de realizarem o serviço no Mishkan. O dinheiro coletado será dado a Aharon e a seus filhos. O seguinte machal, a parábola, ajuda a explicar o que aconteceu. Uma parábola. Os ministros que irritaram o rei. O rei nomeou um grupo de ministros para servir. Eles serviam o rei diligentemente, até que um dia um deles, um mau caráter, convenceu os demais a se rebelarem contra o rei.
O rei ficou muito irritado. Ele decretou: de agora em diante, vocês não aparecerão mais no meu palácio para me servir. Pouco depois, no entanto, a ira do rei se acalmou. Ele disse aos ministros: eu não deixarei que vocês voltem a ocupar seus altos cargos novamente. Ao invés disso, cada um de vocês me enviará um servo para tomar seus lugares. Quando seus substitutos me servirem, isso será como se vocês estivessem me servindo. O rei tinha 100 ministros, mas apenas 90 deles tinham servos. E assim o rei ordenou: os outros 10 ministros então me pagarão uma quantia em dinheiro. Eu repartirei esse dinheiro com os membros da família real. A chave para a parábola. Quando os primogênitos adoravam o bezerro de ouro, Hashem ficou zangado. Ele decretou que eles perderiam o direito de servir no Michigan. Embora merecessem ser destruídos, Hashem teve piedade deles. Ele decidiu que os primogênitos seriam remidos do castigo, dando seu lugar para os Leviim. Os primogênitos extras seriam remidos pagando uma soma de dinheiro para os Kohanim. O Midrash explica. Quais primogênitos tinham que pagar dinheiro? Moshe tinha um problema, ele pensou: quando eu disser a um primogênito que ele é um dos 273 que deverão pagar dinheiro, ele poderá se recusar dizendo: por que eu devo pagar? Eu não sou um dos primogênitos extras, eu sou um dos 22.000 que foram substituídos por um levita. Moshe resolveu o problema com um sorteio. Ele preparou 22.000 pedaços de papel onde escreveu levita, e outros 273 onde escreveu 5 moedas de shekel. Ele os misturou. Todo primogênito que pegasse um papel escrito 5 moedas de shekel tinha que pagar. Com certeza foi bastante trabalhoso preparar milhares e milhares de papéis. Na época de Moshe não havia computadores nem impressoras. Cada papel tinha que ser escrito à mão. Ainda assim, Moshe decidiu fazer isso a fim de evitar brigas entre Bnei Israel. Os primogênitos ficaram tristes por Hashem ter tirado a avodá deles. Eles exclamaram: pobre de nós que não podemos mais servir como Kohanim e Levim. Agora a Torá nos contará mais sobre os diversos objetos carregados pelas 3 famílias Leviim, começando pela família de Querat. A família de Querat carregava os utensílios mais sagrados do Mishkan. Somente os Leviim, entre 30 e 50 anos, tinham permissão de carregar objetos que pertenciam ao Mishkan. Isso porque nessa faixa etária um homem está na sua força plena. Hashem ordenou: Hashem ordenou a Moshe: você e Aharão contarão os homens de Kehat entre 30 e 50 anos. Eles carregarão os objetos mais sagrados do Mishkan, o Aharão, o Shulhan, a Menorá e os 2 Mizbehot, altares. Esses objetos não podem ser transportados em carroças. Os homens de Kerat deverão carregá-los em seus ombros. E eles não podem olhar e nem tocar nesses objetos enquanto eles forem preparados para a viagem. Antes de cada viagem, os Kohanim devem embalar esses objetos sagrados em embalagens especiais. Somente depois que eles estiverem cobertos é que a família de Kehat é chamada para vir carregá-los. O mais sagrado dos objetos era o Aharão. Todo levita que demonstrasse falta de respeito pelo Aharão era punido por Hashem com a morte. Uma história do livro de Shemuel. A punição do povo da cidade de Beit Shemesh. Na época do profeta Shemuel, Hashem fez com que o Aharão caísse nas mãos dos inimigos de Bnei Israel, os filisteus. A princípio, os filisteus não queriam devolvê-la, mas mais tarde Hashem os infligiu com uma praga em cada cidade filistia onde o Aharão era mantido. Finalmente, os filisteus decidiram: vamos devolver o Aharão de Hashem para os judeus. Os sacerdotes dos filisteus os aconselharam: não é respeitoso com o Deus dos judeus devolver somente o Aharão. Deem ao Deus deles presentes de ouro juntamente com o Aharão. Talvez ele, então, não fique mais bravo conosco. Os filisteus colocaram Aharão em uma carroça. Eles embalaram imagens de ouro em uma caixa ao lado da carroça. Os príncipes filisteus honraram ao Aharão andando atrás da carroça. Quando os filisteus se aproximavam da primeira cidade em Eretz Israel, Beit Shemesh, eles comentaram: quão felizes os judeus ficarão por ter seu Deus de volta. Como os filisteus eram idólatras, eles já achavam que os judeus também adoravam seus objetos sagrados como se fossem deuses. É claro que Bnei Israel não considerava o Aharão um deus. Os filisteus notaram à distância que os homens de Bnei Shemesh
estavam colhendo seu trigo nos campos. Os trabalhadores judeus haviam tirado suas roupas, colocando-as em um lugar mais afastado de onde estavam trabalhando. Vamos pregar uma peça neles, decidiram os filisteus. Quando o Deus deles aparecer, eles certamente vão querer se vestir e se curvar para ele. Nós esconderemos suas roupas e veremos o que eles farão. Os filisteus, então, esconderam as roupas dos trabalhadores. Depois de se aproximarem do povo de Beit-Shemesh com a carroça que transportava o Aharon. Quando o povo de Beit-Shemesh visse o Aharon de Hashem, eles deviam procurar por suas roupas, se vestir rapidamente e cair sobre suas faces. Isso seria uma demonstração apropriada de respeito pelo Aharon. Mas eles não agiram assim. Em vez disso, gritaram: Viva, o Aharon está de volta! E dançaram em volta do Aharon, parcialmente desnudos, como estavam conversando entre si. Imagine o Rihul Hashem quando os filisteus viram o comportamento dos homens judeus. Os filisteus eram idólatras, mas mesmo assim entendiam que tinham que respeitar o Aharon. Eles haviam honrado Hashem com presentes e acompanhavam o Aharon apropriadamente. Ainda assim, os judeus agiram frivolosamente na presença do sagrado Aharon. Hashem puniu o povo de Beit Shemesh, enviando uma praga sobre eles. Muitos judeus morreram. Os judeus, então, apreciaram a santidade do Aharon. Como os objetos sagrados do Mishkan eram embalados para a viagem, Hashem ordenou: antes de Bnei Israel começar uma viagem, os Kohanim devem embalar os objetos sagrados carregados por Bnei Kehat. Cada objeto tinha sua embalagem especial. O Aharon. Primeiro, os Kohanim cobriam o Aharon com a pahoret, cortina. Então, eles o embrulhavam com uma camada de pele de tarrash, à prova d'água. Se você se lembra o que era tarrash, era um animal que Hashem fez com que aparecesse para Bnei Israel no deserto. Sua pele tinha várias cores. Finalmente, eles cobriam o Aharon com um tecido de tehelet, azul claro. O Aharon era o único objeto coberto com azul claro pelo lado de fora. O tecido azul claro atraía a atenção para a importância especial do Aharon. Quando o judeu olhava para o tecido azul claro, ele imediatamente se lembrava dos céus e, portanto, da Shekinah. O Shulhan. O Shulhan nunca podia ficar vazio, mesmo enquanto Bnei Israel estava viajando. Os 12 Lechem Rapanim, os pães da preposição, estavam sempre sobre o Shulhan em suas prateleiras. Um tecido azul claro envolvia o Shulhan. No topo do tecido eram colocados utensílios e tigelas que pertenciam ao Shulhan, como as tigelas em que a especiaria levoná era queimada. Em torno dele era colocado outro tecido, de cor púrpura, e finalmente por fora vinha outra cobertura de pele de tarrax. A menorá. A menorá, juntamente com os objetos que pertenciam a ela, tais como as pinças para retirar os pavios, eram embaladas em um tecido azul claro. Esse tecido era coberto por outra camada de pele de tarrax. A menorá era carregada em um estaque especial. O misbear de ouro para Ketoret, incenso. Esse misbear era primeiro embalado em um tecido de tehelet, azul claro, e então coberto externamente por pele de tarrax. O grande misbear de cobre. O fogo dos céus sempre repousava sobre esse misbear, mesmo enquanto Bnei Israel viajava. O fogo tinha o formato de um leão. Antes de cada viagem, os Kohanim colocavam cobertura de metal sobre o fogo. Então eles estendiam um tecido de cor púrpura sobre o misbear. No topo dele eram colocados todos os objetos que pertenciam ao misbear, tais como as pás usadas para remover as cinzas do misbear. Finalmente, eles cobriam o misbear com uma camada de pele de tarrax. Eleazar é escolhido como responsável pela família de Kehat. Hashem ordenou: o filho de Aharon, Eleazar, será responsável por Bnei Kehat. Eleazar decidia quem entre os Bnei Kehat era apropriado para carregar um determinado objeto. Ele escolhia somente os maiores tzadikim como carregadores. Eleazar também se certificava de que quando uma viagem estava prestes a começar, Bnei Kehat estivessem prontos. E quando Bnei Israel paravam, ele assegurava-se de que os homens colocassem objetos em seus devidos lugares no Mishkan. O próprio Eleazar carregava alguns itens: farinha para as oferendas de Minchá, azeite para a unção dos Kohanim e para acender a menorá e o Ketoret. Ele carregava a quantidade desses itens suficiente para durar um ano. Você pode imaginar quão pesados esses sacos de farinha e Ketoret deveriam ser para durarem por um ano inteiro? Como Eleazar conseguia carregá-los?
Talvez Eleazar fosse muito forte, tal como Moshe e Aharon, que eram homens excepcionalmente fortes. Ou talvez Hashem o ajudasse realizando um milagre. Até aqui você aprendeu detalhadamente sobre o que Bnei Kehat carregavam. A próxima paraxá, Nassau, nos contará quais os objetos que as famílias de Gershon e Merari levavam.